primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Segunda carta de Timóteo, carta de Deus, o capítulo 4. Prossigamos com a nossa lição de hoje ainda, não é? Há 8 dias iniciamos essa lição da nossa revista, o desaparecimento de Deus, nessa sociedade pós-moderna. E há 8 dias iniciamos a lição, a negação do pecado. A sociedade pós-moderna, ela nega o conceito de pecado bíblico, ela nega a ideia de pecado bíblico, ela rejeita essa ideia de culpa, ela rejeita isso. A sociedade pós-moderna, ela rejeita. Quando ela não é ateísta, quando ela rejeita porque ela é ateísta, do outro lado ela não é ateísta, mas ela acaba construindo um Deus como ela quer. Entende? A sociedade pós-moderna, secularizada, humanizada, paganizada, ela rejeita a noção de pecado. Um setor dela, porque ela é ateia, ela não crê na existência de um Deus tripessoal. Cláudia, né, Cláudia? A gente memoriza. Por isso que eu gosto de citar nome, que eu memorizo. Ela rejeita isso, Cláudia. Mas tem outro setor dela que não é ateia. Até crê na existência de um ser que transcende os nossos olhos, que vai para além do que vemos. Mas esse ser, ela molda como ela quer. Daí se usa muito hoje, ele é amor. Aí usa o atributo do amor de Deus para anular o conceito de justiça, para anular, de fato, a ira de Deus, para anular a verdade bíblica sobre o inferno e por aí vai. Ou um setor dela ela é ateia, o outro setor, ela é, na verdade, deísta, é um teísmo perturbado, é um Deus que eles criam. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos reler esse texto aí, é muito importante. Veja o que Paulo, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diácono Paulinho, veja o que Paulo diz. Para o pastor Timóteo, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para nós. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Olha só. Prega a palavra. E essa palavra é a palavra de Deus. Quinta-feira estivemos aqui falando sobre a doutrina da inspiração. E 2 Timóteo 3 diz que ela foi inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 14, 15 e 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa é uma parte da verdade. Lembram disso? Quem esteve aqui quinta-feira? Quando falamos da doutrina da inspiração, estamos falando que ela foi dada por Deus, soprada por Deus. É uma inspiração verbal, palavra por palavra, que Deus queria que fosse registrada. E é uma inspiração plenária, todas as palavras, toda a Escritura. Uma inspiração orgânica, o Senhor Deus não anulou a personalidade do ser humano. É por isso que você vê, por isso que ele é um livro rico, literariamente falando. Por isso que temos histórias, poesias, leis e etc. Ela é uma inspiração concursiva e convergente, ou seja, Deus e o homem juntos, trabalhando para que essa palavra chegasse até nós. Chamamos de concursiva e convergente. Então, quando Paulo diz, prega a palavra, não é qualquer palavra, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2, vai descrevê-la assim. Essa palavra é viva e
eficaz. Hebreus 4,12. O autor diz, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, uma espada que corta dos 2 lados. Então ela penetra o lugar mais profundo do coração humano. Por que ela penetra? Porque a palavra é a palavra de Deus e Deus penetra. Ela conhece, ela esmiuça o ser humano. Aí em Hebreus 4,13 reforça ainda. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Olha, Hebreus 4,12 diz que essa palavra que Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra. Hebreus diz, ela é o que? Viva e eficaz. E Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Sabe o que significa? Essa palavra de Deus, ela tira a nossa pele. Figuradamente falando. E mostra quem somos, verdadeiramente. Mostra onde estamos e onde devemos chegar. Ou aonde devemos chegar, não é? Onde, lugar fixo. Aonde, um movimento que vai nos levar a um lugar. Então, ela nos mostra onde estamos e aonde devemos chegar. Todas as coisas estão nuas e patentes no Senhor. Então, pregue a palavra. Isto, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta. Mas aí vem um segredo para nós pastores. Com toda a longanimidade e doutrina. Ela é perfeita, gente. Ela diz, olha, Timóteo, repreenda, viu? Exorta. Mas faça isso com longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo que pessoas, Samara querida, dentro dela, não suportarão a verdade. Não suportarão o conceito de pecado bíblico. Não dentro dela. Imagine, se pessoas dentro da igreja não suportarão a verdade de Deus, imagine fora. Imagine fora, não é, querida Silene? Imagine fora Jeorã, acertei, guerreiro. Jeroã, a gente chega lá, guerreiro. Jeroã, a gente chega lá. Eu gosto de memorizar nome, é bom memorizar nome. Eu gosto de chamar pelo nome. Já leram aquele livro, Como Influenciar Pessoas? Uma das regras é, chame a pessoa pelo nome. Por isso que Jesus chamou Maria no segundo momento de Maria. No primeiro momento ele disse, mulher, por que choras? E ela o interpretou como um jardineiro. Onde tu colocaste? Lembra? No segundo momento ele, Maria. Aí ela, eu fico imaginando a cena dela, hein? Quando ela escutou, Maria. Não é assim que você fica surpresa? Rabone! Essa cena eu vou citar 1000 vezes porque eu me empolgo. Rabone! Sabe alguém que viajou, que você ama e de repente chega de surpresa? Que você... Eu não acredito. Mas a gente chega lá, guerreiro, a gente chega lá. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de... Vejam, essas pessoas que não suportam ouvir essa doutrina, elas terão ao seu lado outras que apoiem, os mestres, que pregarão para elas o que elas querem, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo conselho nos ouvidos. O versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí ele se volta para Timóteo e diz mais uma vez, tu, porém, esse porém aí, faça o contrário. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista. Aí a última parte eu acho linda também. Cumpre cabalmente o teu ministério. Pense num texto que sempre foi pertinente e continua muito mais nos nossos dias, para toda a igreja e para nós pastores.
cumpre cabalmente o teu ministério. Aí você liga essa última parte com a primeira parte. O ministério de pregar a palavra. Principalmente pregar a palavra. E pregar a palavra nessa sociedade pós-moderna que rejeita o conceito do pecado. Lembra da primeira lição? Ela odeia essa ideia de uma moral objetiva. Está aqui o primeiro tópico na lição. Uma sociedade pós-moderna que nega a existência do pecado, ela rejeita essa ideia de moral objetiva. Ela rejeita a ideia de alguém de fora determinando o que é certo e o que é errado. Então, falar dos 10 mandamentos hoje é coisa para antiquado. Falar de Êxodo 5, de Êxodo 20, Deuteronômio 5, esses dois textos falam das 10 palavras ou dos 10 mandamentos de Deus, isso é coisa para cristão fanático. E não é. Quando, na verdade, os não de Deus protegem. Os não de Deus protegem. Os não de Deus é a expressão de amor. É como um pai que diz, meu filho, não faça isso aí não, porque você vai se machucar. O não do papai e da mamãe, quando a gente usa essa linguagem para os nossos filhos, o não presbiterualdo protege. Assim é o não de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o prefácio de Êxodo 20. Querido, o prefácio é a força do que vem depois. Eu sou, olha só, Samira. Lembrou de alguém aí, Silene? Porque tem uma Samira aqui, viu? É uma outra filha deles que mora em Portugal, Samira. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, Maicon. Agora, é como se ele dissesse, em virtude disso, ouçam, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, resumido, Carlos, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, Daniel, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do Shabá, do dia do Senhor. Quinto, honra o teu pai, honra a tua mãe. É claro que tem reticência, tem mensagem depois. Quinto, não matarás a sacralidade da vida. Sexto, né? O sétimo, não adulterarás a sacralidade da família, a sacralidade do sexo. Oitavo, não furtarás a sacralidade da propriedade privada. Por isso ele diz, não furtarás o que é do outro, Você não pode vir essa conversazinha, é de todos, não. É de todos, biblicamente, no sentido de tudo é de Deus, e quando Ele nos dá para abençoar o outro. Mas quando Ele disse, não furtarás, porque o carro de Denise é de Denise, não é meu. Eu não posso chegar agora e dizer, Mendes, sabe o carro de Denise, porque é meu, no sentido de propriedade. O carro é de Denise. Mas Denise, como uma mulher cristã, eu chego para Denise, meu carro quebrou, eu preciso fazer uma viagem de urgência. Aí, como mulher cristã, ela entende, sim, pastor, o carro acima de tudo é de Deus, aqui pode ir, eu dou um jeito aqui. Não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, a sacralidade da imagem de Deus no homem. Preste bem atenção, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é a sacralidade da imagem de Deus no homem. Quando você difama o outro, você está difamando o próprio Deus. Por isso que Tiago, falando sobre a língua, Tiago 3 diz, a mesma língua que vocês usam para louvar a Deus, vocês usam para amaldiçoar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, não meus irmãos. Eu acho linda essa frase de Tiago. E olha que Tiago era durão, hein? Vocês conhecem a cara de Tiago. É a partir disso aí que eu percebo que Deus tem pastores com perfis diversos. E eles se complementam, né? Você percebe João assim, com aquela linguagem, a carta. Não é que Tiago não amava, ele amava, mas Deus levantou ele para ser o pastor profeta. João é assim, João, o apóstolo. As primeiras cartas, meus amados irmãos, não é? Tiago, capítulo 4, infiéis. Nós nos complementamos. Mas observe que Tiago diz assim no capítulo 3, ele ama. Não, meus irmãos, isso não deve ser assim. O que é que não deve ser assim?
A mesma língua que vocês usam para louvar a Deus, vocês usam para estão usando para denegrir o outro, para depreciar o outro. Não, meus irmãos, isso não deve ser assim. A razão teológica, porque o outro foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a sociedade pós-moderna não aceita, como já falamos, moral objetiva. Ela não aceita um Deus dizendo o que é certo e o que é errado. Mas nós somos de Deus e, como povo de Deus, nós cremos que Ele é a nossa autoridade máxima, absoluta, perfeita, eterna, e é Ele quem diz o que é certo e o que é errado. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden, o que foi que Ele disse para o homem? De todas as árvores do jardim, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha como a nossa tendência é se esquecer dessa palavrinha. Livremente. O nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus da abundância. Ele diz livremente. Mas quando o diabo vai tentar o primeiro casal, vai tentar Eva, o diabo não cita a palavrinha livremente. Além de inverter a ordem, além de negativizar o mandamento de Deus, que era positivo, ele ainda tira a palavrazinha. Eva vai tirar lá na frente a palavra livremente. De toda a árvore dos jardins, Deus não disse, vão comer a hora que eu quiser. Foi isso? De toda a árvore do jardim, vão comer apenas a quantidade que eu quiser. Deus não disse isso. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não devem comer. Então vejam, antes da queda, Deus já está dizendo que o conceito de bem e mal quem estabelece é Ele. Antes da queda já tinha uma árvore sacramental, querida árvore ali, o mal não era a árvore em si, Deus a colocou como símbolo. Deus colocou a árvore ali para dizer o seguinte: sou eu quem determina o que é certo e que é errado. Sou eu quem determina. Então, se vocês querem conhecer, pelo menos intelectualmente, o que é o mal, esperem por mim. Não comam dela, esperem por mim. Mas não, o diabo chega e diz: está vendo? Eles não querem que vocês sejam como ele. Olha só, Emerson, ele não quer que vocês sejam como ele. Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como? Proposta de autonomia. A proposta de eu sou o cara e ninguém mais. Lembram que lá no deserto, lá em Mateus 4, depois Lucas também 4, qual foi a proposta do diabo para o segundo Adão? Lembram? Qual foi uma das propostas do diabo feita ao segundo Adão, Jesus Cristo? Mateus 4 ou Lucas 4 também registra isso. A ordem só muda. Diz o texto, consentimento de Deus. O diabo levou a um monte muito alto e disse o quê? Tudo isso eu te darei, mas eu só quero algo em troca. Se prostre diante de mim e me adore. Está lá, queridos. Queridos, é a mesma proposta do Éden, entenda. É a mesma proposta feita lá no Éden, só não tem a mesma linguagem, mas é a mesma proposta. Quando o diabo diz para a mulher, ele sabe que se vocês comerem, vocês vão se tornar como ele. Então não sejam besta, no nosso nordestinês, não é? Não sejam besta. Não seja mané no nosso nordestinês, não seja mané, não. Ele não quer que vocês sejam como ele, olha, sejam como ele, ou seja, sejam até maior do que ele. A mesma proposta, eu te darei tudo isso. O primeiro Adão não respondeu como deveria responder, lá em Gênesis 3. Ainda bem, gente. Ainda bem que o segundo Adão respondeu como deveria responder. Aleluia! Ainda bem que o segundo Adão, Jesus Cristo, respondeu o que o primeiro deveria ter feito e não fez. E como foi, Wanda querida, que o segundo Adão respondeu?
Está escrito. Ele foi para Deuteronômio, o Antigo Testamento desse. Arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. A sociedade pós-moderna é a sociedade que continua escutando a proposta de Satanás e praticando-a. Por isso que a batalha é muito mais, vai além daquilo que os nossos olhos enxergam. Não anula os representantes de carne e osso, mas vai para além. Lembra de Efésios 6? Paulo diz assim: meus irmãos amados, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Aí é como se alguém perguntasse assim: mas por que, Paulo, devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? E nós estamos percebendo que tu deste uma ênfase aí muito... querido, quando Paulo diz ali, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele não está ali, há uma ênfase. Os linguistas dizem que na escrita você transmite a sua emoção. No ato de escrever, você transmite a emoção naquele momento. Por isso que algumas pessoas não gostam de conversar certos assuntos no WhatsApp. Certos assuntos é tete a tete. Aí Paulo vai dizer a razão. Qual é a razão de Efésios 6? Vamos botar o texto aí? Sonoplastia abençoada, maravilhosa. Efésios 6, a partir do 10. Sabe por que Paulo, Samara, disse: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Observe agora. Quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Ele começa logo aí. Sabe por que vocês devem ser fortalecidos no Senhor e na força do poder? Porque o diabo existe e ele tem ciladas. Ele está dizendo, o diabo existe, ele é um anjo caído. Nós lecionamos recentemente angelologia, a doutrina dos anjos, origem, natureza e propósito dos anjos. E aí, dentro dessa disciplina, nós trabalhamos a questão demonologia, a doutrina dos demônios, dos anjos caídos, a partir do querubim caído, que hoje nos é apresentado como diabo. Ele é real, não caia na teologia liberal, na ideia da teologia liberal, não. Ela diz que não, o mal é aqui, o mal que fazemos de ruim para o outro. Não, existe um mal também, pessoa, existe um mal no mundo angelical também, o anjo caído, que nos é apresentado hoje como diabo, Satanás. Mas o texto prossegue, ele vai reforçar mais ainda, porque a nossa luta não é contra, e sim contra os dominadores. Observe agora que ele diz principados e potestades. Paulo aprofunda a doutrina dos anjos. Ele aprofunda agora. Isso é angelologia, não é angeologia. Angeologia é uma área da cardiologia. É angelologia, repete o L. L-O-L-O. Angelologia, a doutrina dos anjos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais, e vai identificar agora a região, o ambiente, nas regiões celestiais. Aí por isso ele vai reforçar novamente: portanto, por esta razão, por esta causa, tomai uma armadura de Deus pelo menos, correto? Toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Existe o dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer na palavra. Então a mesma proposta feita no Éden, para o primeiro Adão, e ele cedeu, ela continua hoje reverberando na sociedade pós-moderna. Quando não é, Deus não existe, isso é conversa de crente, de igreja, isso é construção
como alguns psiquiatras do passado, ou os pais de psiquiatria diziam, Deus é construção de alguém que tem medo do escuro. Deus é fruto da infância da humanidade. Uma vez que a humanidade amadureceu, ela não precisa mais de Deus. Assim os filósofos, assim os intelectuais do passado diziam isso. Alguns pais, por favor, e aqui não estamos denegrindo nem a psiquiatria, nem a psicologia, mas alguns dos seus pressupostos são ateístas, sim. Alguns dos seus pais trabalhavam para detonar Deus. Não eram todos, é claro. Então, Deus é fruto da infantilidade da humanidade. Uma vez que a humanidade amadureceu, ela não precisa de Deus. A pós-modernidade, um setor dela é ateísta, diz isso. Mas tem um setor dela que é religioso. Mas é uma religiosidade também sem Deus. É um Deus de acordo com a cobiça dela. Lembra do texto? Mestres que oferecem o que eles querem. Então a lição diz que essa tal de moral objetiva, ela não aceita. Daí, aceitar que é Deus quem define o bem e o mal, vejam a parte A, eles não aceitam, já trabalhamos aqui. Parte B, dizer que o homem é culpado. Ora, se ela não aceita que um Deus determine o que é certo e o que é errado, o bem e o mal, consequentemente ela não aceita o conceito de culpa. Um outro acadêmico aí, anticristianismo, anti-Deus, disse que o cristianismo é uma fábrica de culpa. Vejam como o cristianismo sofre ataque, né? Tentando com o objetivo de combater o conceito de pecado, aí eles afirmam, acusam o cristianismo de ser uma fábrica de culpa. Não. Existe uma culpa bíblica, sim. A culpa bíblica que é oriunda lá da queda dos nossos pais e também dos nossos pecados atuais. Todos pecaram, Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Então eles não aceitam a ideia de uma moral objetiva, consequentemente não aceitam que um Deus determina o que é certo e o que é errado. Segundo, não aceita a ideia de culpa. Agora observem. Observe como fazer apologética, defender a fé é maravilhoso. Quando você aprende a defender a fé, quando você aprende a usar a lógica que Deus nos deu, daí vem bons argumentos. Essa sociedade pós-moderna, ela detesta essa ideia de a culpa que o cristianismo quer impor nas pessoas. A culpa do pecado, de ter ofendido a um Deus. Agora observem. Essa mesma sociedade, ela fica indignada, pelo menos em alguns setores, ou ela vibra quando um assassino em série é julgado e condenado. É ou não é? A mesma sociedade que confronta o cristianismo, acusa-o de ser gerador de culpa, ela concorda com a culpa no âmbito civil, jurídico brasileiro. Por isso temos tribunais. E graças a Deus pela existência dos juristas, dos advogados, que o exercício da parte de alguns está deturpado. O advogado não é para inocentar o culpado e nem para culpar o inocente. O advogado existe para que a justiça seja praticada na medida certa. Nesse processo, ele pode, de fato, lutar para inocentar mesmo o inocente, que está sendo culpado por algo que ele não fez. Mas ele também pode trabalhar para cooperar com a culpa, a condenação, mas na medida de Deus. O mundo está tão deturpado hoje que a advocacia hoje, o cara é pago para inocentar o culpado e para condenar o inocente. Aí um advogado de Deus, ele tem que escolher em agradar a Deus ou o seu bolso. Ah, mas é difícil, pastor. Não. Alguém me diz, eu sonho, eu sempre sonhei, esse sonho não morreu ainda. Estou novo ainda, é 4.8. Eu amo direito, eu amo lei, eu sonho ainda fazer um dia direito. Aí alguém me falou assim, mas como? O que você diria sobre isso então? Como ser um advogado hoje que um bandido te contrata para defender ele? Você defenderia ele? Depende.
O contrato seria o seguinte: tu queres o meu serviço para quê? Te inocentar? Sim. Muito obrigado, procure outro. Agora, se você quer o meu serviço para que a justiça seja aplicada na medida do que você merece, conte comigo. Então é possível sim. Agora, é claro, vai ter poucos clientes. Então, vejo que até cristãos, aqui lá nas minhas andanças, eu escuto até pastores, advogados dizendo: rapaz, eu não tive que defender uma causa de um cara, e não é que eu induzi o cara a dizer lá algo, eu já ouvi isso, gente. E o cara lá na hora me desmentiu, bestalhado. Eu já ouvi um pastor advogado falando isso para mim, de outros, e eu fiquei assim, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando, estou escutando isso não. Eu estou escutando isso mesmo. Mas também não é por aí não, pastor, por aí nada, meu irmão, ou é ou não é. Não é fácil não, nesse mundo pesado, nesse mundo podre, onde você vê o Estado nos esganando com seus impostos, dói, meu irmão, porque esgana o brasileiro. O microempresário, para sobreviver no Brasil, minha amiguinha, eu vou para você, é para doer, viu? Eu tenho total compaixão com os microempresários no Brasil hoje, guerreiro. Microempresários, os empresários e os magnatas, esses aí têm força demais para isso, né? Mas um microempresário hoje, meu irmão, para ter 3 funcionários na sua empresa, é fácil não. Quem está de fora, o funcionário que está lá, às vezes, questiona o seu patrão e tal, mas não imagina a batalha que é para pagar 3 funcionários hoje. Não é só o salário que ele paga, não, meu irmão, o funcionário não é só o salário que ele paga lá, não. Nós temos microempresários aqui. Tem o contador lá, que também não é culpa dele também não, que diz que tem... Ai. É um percentual, né? Estou dando apenas exemplo, que não é fácil viver nesse mundo pós-queda, não. Onde o próprio Estado sangra a sua população, esgana. Eu não estou querendo ser simplista também, não, e nem sair condenando ninguém por aí de forma simplória, não. Nem os advogados que estão lutando para sobreviver. Só estou dizendo que ou é ou não é de fato. Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e não é fácil, não. Não é fácil, não. Você ser um advogado hoje honesto nesse campo aí, você preservar a sua honestidade. É por isso que alguns correm para concurso. Alguns correm para concurso. Isso. Justo, é o que eu estou falando aqui agora, ele não precisa ser desonesto. O direito é amplo. Mas olha, Denise, permeia todas as áreas do direito hoje em dia. É possível ser honesto mesmo em todas as áreas. Porque na área trabalhista, eu conheço o caso, por exemplo, que o advogado chega, o cliente procura ele, e o cliente diz: olha, eu trabalhei tantos anos na empresa, eu conheço casos assim, eu quero apenas os meus direitos. O cliente está dizendo para o advogado: eu quero apenas os meus direitos. Gente, não são todos não, viu? Por favor, quem é da área do direito aqui, não estamos generalizando não. Eu quero os meus direitos. O advogado induz o cara a dizer o seguinte: não, mas você também pode ganhar mais se você disser que... esmaga o empresário mesmo. Tem, Denise, nesse meio. Então, assim, esmaga o cara. Não, fale lá que você tem isso, procure testemunhas aí, até testemunha falsa, gente. E esgana mesmo. Tem um empresário ruim, mas também tem um funcionário que, junto com um advogado, que ele quer dinheiro, porque ele sabe que ele pediu quanto? Eu quero 10% dos meus honorários. Então, se ele rasga do empresário lá 200 mil, quanto é para ele? 20 mil. Cristo, nós estamos aqui zelando pela classe, viu? Por favor. Eu amo essa classe. Quero deixar bem claro isso. O que eu estou narrando aqui é que o mundo pós-queda tem acabado com essa classe linda. Como os pastores também. A gente chega para comprar um carro por aí hoje, é sério, guerreiro. Lá em Recife, quando chegamos lá no início, fui comprar um carro lá em Recife, quando o dono da loja disse que soube que eu era pastor, ele deu ele fez um malabarismo lá, Denise. E disse: eita, rapaz, não vai ser possível não. E eu percebi que foi após eu ter dito que era pastor. Fala aí, mulher guerreira. Não, estou dizendo assim, veja, volta na área do direito.
Tem área do direito, como por exemplo a área criminalista, que não tem como um cristão ser. Isso não tem possibilidade nenhuma. Porque o cara vai chegar lá e vai dizer, olha, eu matei, mas seu papel é me inocentar, é provar que eu não matei. Então, essa área não tem como um cristão ser. Criminal, isso, Denise? Isso, ok. Agora, como o senhor falou aí, era trabalhista, em outras áreas também, vai ter a corrupção. Mas aí o cristão, ele tem como não ser corrupto, Amém. Entendeu? Já a criminalista não tem. Essa é a possibilidade zero dele ser honesto na área criminalista. Não tem como. Mas em outras áreas também já é tem, possível, né, Denise? Entendeu? Assim como outras profissões também. Por exemplo, eu conheço um engenheiro cristão católico, que ele foi uma vez convidado para construir um motel. Ele disse, eu não vou, porque é contra meus princípios, não vou construir. Então, assim, nas outras áreas também tem essas armadilhas de Satanás e você vai negar como cristão, entendeu? Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Isso. Na minha área, às vezes vem alguém diz assim, tu pode me dar um recibo de tanto, que eu dei tanto? Não, só vou dar com você esse valor. Pode botar o nome de não sei quem? Não, o atendido foi sua mãe, não foi você. Então, o recibo é para você, entendeu? Na minha área também tem isso. Mas não é complexo, né, Denise? Complexo. Mas aí assim, você tem que ser você, cristão, ficando com raiva ou não, entendeu? É tal coisa. Não, sinto muito, mas assim, é assim. O que é correto é isso, entendeu? Isso, Denise. Ou então, às vezes, chega uma amiga minha, de imposto de renda, Denise, tu pode me dar um recibo e tal? Não, eu lhe atendi, você foi minha paciente? Não, minha amiga, então não vai me pedir que eu não vou lhe dar um recibo, entendeu? Eu lhe pago por isso, porque é mais barato do que o imposto de renda. Não, mas não está correto. Entendeu? Aí, paciência, ficar com raiva, entendeu? Verdade. Isso em então, todas as áreas. Agora, assim, muita gente, assim, às vezes, está num momento difícil, acha o Satanás, pega, vai, Deus te perdoa, vai, Deus entende a tua situação. E você tem que ser firme, porque Deus nunca vai lhe abandonar. Quando você é correto. Amém, Deus vai lhe Denise. honrar, né? E vai sempre ter a graça de Deus. Então, queridos, olha, um Deus que define o que é bem e o que é mal, a sociedade pós-moderna não quer. Dizer que o homem é culpado, um Deus que diz que o homem é culpado porque o ofendeu, ela também não quer. Salmo 51 para ela não existe, quando Davi diz, pequei contra ti somente pequei. E essa ideia de julgamento, a parte C, um Deus que julgará, juízo final, Apocalipse 20, 21, 22, Mateus 24, juízo final, não, isso é um absurdo. Agora vejam as contradições. Eles rejeitam a ideia de um Deus que vai se assentar no trono para julgar, mas eles mesmos o tempo todo, a sociedade pós-moderna o tempo todo julgando a própria igreja, ou julgando o outro. Veja, ela pode fazer julgamento, mas ela questiona quando o outro julga, esse julgamento não é do agrado dela. São as incoerências da sociedade pós-moderna. Se você sentar para conversar com alguns intelectuais na universidade, aqui nós temos professores de universidade, você fica sem acreditar que ele tem PhD e pós-doc, não é? Não é, Carlos e Michelin? Você fica sem acreditar os argumentos que eles... Tem mais gente aqui na universidade, claro. Você fica sem acreditar. Porque o próprio argumento que esse rapaz está usando, essa pessoa está usando, é um argumento autodestrutivo. Se destrói por si só, mas ele está usando. A sociedade moderna, uma sociedade sem Deus, ela perde a racionalidade, guarde isso. Uma sociedade que tenta raciocinar sem Deus, ela perde a racionalidade. Então ela não aceita essa ideia de alguém determinando o que é certo e o que é errado, bem ou mal. Ela não aceita a ideia de culpa, ela também não aceita a ideia de julgamento. E ela vai ter pastores hoje dizendo, negócio de inferno é fanatismo de igreja. Recentemente teve um podcast, um pastor dizendo, não haverá inferno. O inferno é aqui. Um pastor falando isso. Então, lembra do texto de 2 Timóteo 4? Que aqueles que resistiram à verdade encontrarão mestres que concordarão com eles, encontrarão mestres que farão afagos neles, encontrarão mestres que dirão, vocês estão certos? Está aí podcasts aí, correndo aí. E sabe o que acontece? Cristãos dentro das igrejas que já estão namorando com a teologia liberal e com outras ideologias, estão amando essa ideia. Porque agrada, gente. Não faz mal não, isso não.
Presbítero Adualdo, tu queres falar, Denise? Aí depois tu passa para o Adualdo, então, ali, que ela pegou o microfone e fez assim. É só que eu lembrei que a gente, assim, nós cristãos, eu mesma, várias vezes chega uma situação que a gente pensa assim, todo mundo faz isso. Isso. Eu mesmo já passei por isso. Todos nós. Todo mundo faz isso. Aí a gente tem que lembrar que, como cristão, nós não somos todo mundo, né? E aí tem uma frase que eu acho legal, que eu sempre digo, que é o seguinte: o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Boa, Denise. Um guerreiro Adualdo aí. Uma vez um colega, a gente falando do Evangelho, e discutindo alguma coisa relacionada à Bíblia e ao Evangelho, o colega chegou e simplesmente disse a mim: olha, o Deus que você prega, ele é tirano e carrasco. Eu falei: não. Acusam Deus de carrasco. Ele é justo, porque o seu amor, daquilo que você pensa como diz que Deus é amor, não anula a justiça de Deus. Então ele é justo. Não, ele é carrasco e tirano, porque ele vai condenar todo mundo. Ele vai sim, porque a Bíblia diz. Então não tem o meio termo. Para chegar a dizer que Deus é aquele velhinho de cabelo branco que passa a mão por cima. Venha, meu filho, venha como está. Você pode até vir como está, agora permanecer da forma que está, sem ter um novo nascimento, sem ser transformado, aí sim ele vai sempre achar que Deus é tirano e carrasco. Só que a Bíblia diz que ele é justo. Justamente, guerreiro. E pega aí, Joel, querido, pode pegar. O engraçado é o seguinte, e é uma das acusações que eles usam: Deus é carrasco, como é que pode? Mas ele não chama o juiz que condenou o cara que violentou uma criança de carrasco, não é? Ele chama? O juiz condenou a prisão perpétua, isso só na América do Norte mesmo, em alguns estados. Um cara que violentou uma criança, esse mesmo não chama o juiz de carrasco, ele vibra. Porque o juiz não condenou um inocente, o juiz condenou um culpado, e crimes hediondos. Um crime hediondo. Agora, quando ele diz que Deus é um carrasco, ele está esquecendo do homem. Está esquecendo do que o homem, segundo a Escritura Sagrada, Romanos 3, é mau. Deus não vai condenar nenhum serafim. Deus não vai mandar para o inferno nenhum querubim. Não vai mandar para o inferno nenhum anjo Gabriel. Não vai mandar para o inferno nenhum anjo Miguel. A Bíblia diz que ele vai condenar para o inferno pessoas que o odeiam. Pessoas que o odeiam. Então é preciso entender isso. Quem diz isso tem uma concepção do ser humano de bonzinho. Isso é pelagianismo. Pelágio foi um camarada que disse que o homem nasce bom. Uma criança já nasce boazinha, ela se corrompe depois. E quem leva ela a se corromper é o meio, é o ambiente, não é ela mesma. A Bíblia diz o contrário: em pecado me concebeu a minha mãe. Eita, Magali, eu esqueci de ti. Foi, mulher, me perdoe. Vamos fazer o seguinte: o Joel vai falando a opinião dele, já vai caminhando até pertinho de ti, aí passa para ti, Magali. Vai lá, Joel, manda abraço aí. Você pode ir falando de pé mesmo. Vai falando, compartilhando, até chegar em Magali. Veja bem. Veja bem, nosso amigo. Em João 8:32, ele fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, o que acontece muito hoje, pastor, é que as pessoas, tem muita gente que não quer conhecer essa verdade. Entendeu? Eles justificam o amor que eu tenho, a fé que eu tenho em Deus, mas não quer conhecer a verdade. Boa. Para que não fique preso a essa verdade. Então é muito fácil. Não, eu creio no Senhor, eu tenho fé, mas não pratica. Se eu conhecer essa verdade, eu vou ter que praticar, ou então eu não tenho fé em Deus. Não é verdade? Excelente, então, Joel. Muita gente usa isso para continuar fazendo as coisas. Já está lá, Joel, pode deixar isso. Valeu, Luciano. Cheio no coração. É o nome de Deus aí. Continua, Joel. Só isso mesmo, pastor. Excelente tua fala, guerreiro. Boa. E tem um texto de João que fala, além de João 8, João 3 e 4 falam com muita propriedade sobre isso. Excelente. Magali, fala aí, mulher guerreira. Pastor, estava recordando aqui um pouco, voltando um pouquinho, né? O que o senhor falava antes. Eu trabalhei há muitos anos no banco do Estado da Bahia, e ele foi fechado, né?
Então, muitas pessoas procuraram advogados para que a sua causa fosse revista e ter os direitos devidos. Então, aconteceu que eu tive a indicação de um advogado que disse que era muito bom. Eu digo, ele é honesto? Eu disse, é. Aí eu fui até esse advogado e a gente passou a conversar sobre a minha causa e o que ele queria, né? A senhora ficava, depois, muitas horas após o banco fechar, o seu horário. Eu disse, olha, aconteceu poucas vezes. Não, mas olha, eu tenho certeza que a senhora não passou pouco tempo, né? Então, ele me induzindo a colocar horas que eu não estava no banco. Induziu a colocar horas. Isso. Então, o que aconteceu? Pastor, eu fiquei tão irritada com aquilo, porque se eu recebesse aquele dinheiro não era meu. Então, o que aconteceu? Eu simplesmente abandonei. Eu sei que eu perdi, né? É tanto que depois eu conversei com a delegada de trabalho e tudo. Aí ela disse, você colocou na justiça? Eu disse, eu tentei. Então, eu relatei o caso para ela. Eu disse, olha, se eu tivesse que receber alguma coisa, sei que era um dinheiro bom, né? Então, eu disse, não. Porque ele estava me induzindo a colocar horas que eu não estava no banco. Então, aquilo ali não era meu. Então, eu seria injusta, né? Eu estar recebendo, seja do Estado, de onde que fosse, algo que não era meu. Então, eu preferi abandonar, não recebi. Eu acho que foi uma das poucas pessoas que receberam um pouco, né? No meu caso, né? A gente não sabe o caso dos outros, mas pelo menos no meu caso, eu não tinha tantas horas após o encerramento assim, do meu horário. Eu sei que eu dava um pouco mais, né? Acontecia. Mas não era sempre, e aquilo que ele estava me induzindo que eu colocasse. Pois é, só para reforçar, às vezes, Flávia pediu ali o microfone, a turma hoje está querendo conversar, coisa boa, isso é bom. Uma EBD dialogal. Flávia, levantou a mão aí. Por favor, Flávia. Oi, pastor. Eu vi aqui uma frase bem interessante sobre essa questão, né, de Deus existe, não existe, falada aqui por Santo Agostinho. Aí diz bem assim, achei bem interessante, fiz um print para a gente ver. Certa vez me perguntaram, como você prova que Deus existe? Aí ele respondeu, para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. E para quem crê, não precisa de prova. Maravilha. Aí eu achei maravilhoso Santo Agostinho, meu irmão, esses homens do passado, Deus usou esses homens poderosamente, não é? Agora, em cima da fala dos irmãos, abram a Bíblia em João 3. O Joel nos fez lembrar desse texto agora, Magali também, e agora a Flávia com essa frase legal. João 13, legal e maravilhosa, não é só legal não. João 3, perdão gente, eu confundi aí, viu, Venâncio? É João 3 mesmo, o versículo 19, observe esse texto aí. Eles não aceitam a ideia de julgamento, não é? Agora observe o que diz João 3,19, toda a igreja junta, por favor. Então, os homens que vão ser condenados estão aí dentro disso aí. O pessoal acusa de um Deus carrasco. Você chama um juiz de carrasco que condenou à prisão perpétua um cara que violentou uma família? Não, ele é carrasco, ele está fazendo justiça. Até o conceito bíblico de justiça hoje a igreja precisa relembrar, que está deturpado. É a corrupção da linguagem, armas de algumas ideologias. A corrupção da linguagem, a corrupção do discurso. As pessoas pegam palavras hoje tão lindas como justiça, /social, e usam para aquilo que querem, mas não tem nada a ver com a verdadeira justiça e o verdadeiro aspecto social. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade e não promotora da mentira. Por isso temos que conhecer a Bíblia, conhecer a verdade, buscar recursos, frutos da graça comum de Deus. Está aqui, ó. Esses serão condenados, todo dia recebem cafuné de Deus, pão, água, comida, respiração. Então, queridos, no dia que ele se assentar no trono para julgar, o que não vai ter é desculpa. Porque a humanidade hoje come, bebe, dorme. Quem é que dá tudo isso, segundo a Escritura? Deus. Salmo 104 diz que é Ele. O Salmo 104 é um tributo à providência de Deus. Frederico, Salmo 104 é um tributo à bondade de Deus.
Vai, respira aí, vai. Que é isso, pastor? Aí é óbvio. Não, gente, porque é necessário. Porque às vezes estamos tão assim, anestesiados, que não percebemos Deus nas mesmas coisas. Respira aí fundo, vá. Quem aqui tem problema de qualquer friozinho, o nariz fica congestionado? Eu tenho, meu irmão. Alergia mesmo. Se eu beber uma água bem gelada, pronto. Gente, como é horrível. Aí eu vou lá e tomo um Coristina D. Eu tenho que ter Coristina D em casa, guerreiro. Você toma também? Eu tenho que ter. Sabe por quê? Já olhou para mim. Ela já deu o sinal, você sabe, né? O sinal dela é... Quando ela chega em casa, ela diz assim, e precisa falar detalhes? Ela já olhou para mim e disse, precisa. As nossas esposas são bênçãos, né, Jade? É verdade. O homem, nesse quesito aí, o homem não é detalhista, eu sou, né? Mas, queridos, é ruim, porque você não consegue dormir. E quando eu tomo, aí daqui a pouco parece destampa, né? Oh, delícia, gente. Aí você percebe o quanto é bom o oxigênio. É Ele. Que o Senhor nos abençoe, gente. Não vamos correr, não. Chegou a hora. Eu estou usando aqui essa dinâmica de não exaustar a igreja. Tá bom, vamos continuar. Ainda que a gente passe aqui um domingo numa lição só. O objetivo é que o outro fale, coopere, faça uma santa objeção se for preciso, faça um contra-argumento, porque todos somos aprendizes diante de Deus. Estamos sempre aprendendo. Denise. Microfone para a Denise, que o outro ouviu, Denise, isso. Que é importante a gente lembrar também que ser crente não é ser bobo, não. O que é seu direito justo tem que ir atrás também. Isso, Denise. Não pode pensar, não, isso é beijo. Não, ser crente não é ser bobo. Então, justo. E não é da vontade de Deus que seus filhos não sejam respeitados seus direitos. Pronto. Justamente, Denise. Sermão do Monte. André, vai lá. Bem-aventurados que têm fome e sede de... Porque serão fartos. André, e assim a gente encerra. Uma coisa que é importante lembrar é que hoje em dia, todo mundo no conceito assim, né, da humanidade, diz, não, é meus direitos. Só lembra disso, mas ninguém lembra das suas responsabilidades. Boa, André. A responsabilidade ninguém lembra. Mas só lembra, é meu direito, vou fazer isso. E esquece, sempre é mais fácil, não, mas Deus é injusto e tal. Mas não lembrar da própria maldade da própria pessoa, das suas falhas e suas práticas. Não, mas é meu direito. Só pensa no direito. Fantástico. Essa fala do André eu vou deixar para comentar e aprofundar no próximo domingo. Sabe por quê? A palavra justiça, direito, cuidado necessitado, ela está na boca de ditadores. Verdade, André. Ela está na boca de ditadores. Se você vê um ditador falando, você diz, rapaz, esse cara ama o necessitado, não é? Não, querido. Corrupção da linguagem. Corrupção do discurso. Mas tá bom por hoje, não é? Para não exaustar vocês, ficamos de pé, vamos orar. Mais uma vez, que satisfação estar com vocês. Viu? Bom estar com vocês. Às 18 horas estaremos aqui, correto? Querendo o triuno e majestoso Deus para o nosso culto pactual. Deus é bom. Alguém levantou a mão e eu não passei a fala, gente? Não é? Vocês sabem que eu tenho um ponto cego mesmo na minha visão. Não estou brincando, não. Ponto cego mesmo. Só enxergo de um olho mesmo hoje. Dependesse só dele hoje, já não poderia dirigir. Alguém levantou a mão e eu deixei de dar porque eu não vi? Não? Então vamos orar. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta igreja amada, participativa, por este estudo edificante que o Senhor tem proporcionado para nós. Nós não apenas ensinamos, nós também aprendemos. Quem ensina aprende, quem deixa de aprender fica incapaz de ensinar. Então, continua nos conduzindo com essa perspectiva, aprendendo, ensinando e aprendendo. Agora, ensinando o que tu queres, o que tu mandas, pregando a tua palavra. Abençoa esse povo querido. Como já suplicamos, abençoa aqueles amados que estão nos visitando nesta manhã, que quando a agenda permitir, que eles retornem aqui e serão sempre amados e abraçados. Abençoa o nosso almoço e prepara-nos para o próximo encontro.
É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos. Amém. Um bom almoço.